Eles estão no segundo semestre do curso, né? Ah, tá. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui com a professora Angélica Gavendo, que é uma parceira de longa data. É a nossa 20ª turma, Angélica. Nossa Senhora, Fernando, estamos Tá- ficando velhos, viu? Oi? Só uma coisinha, tô vendo aqui uma coisinha. Clica aqui para. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. E. Perdão, estava fazendo uma coisinha aqui do meeting. Bom dia, pessoal. Hoje é. Perdi a noção do tempo. Que dia que é hoje, gente? 29. 29. 29 de outubro de 2025. Estamos com a grata satisfação renovada de ter a professora e psicóloga Angélica Gavendo, que está conosco desde 2008, né? Já se passaram 20 turmas, Angélica, e é uma honra, um privilégio ter a nossa parceria renovada. Estamos aqui com uma das grandes especialistas do Brasil em data science análise. Por isso, assim, prestem atenção, porque tudo aquilo que a gente aprendeu de Heidegger, de existencialismo, né? Principalmente a partir do viés do Heidegger, vai fazer sentido clínico para vocês a partir da generosa e encarnada fala da professora Angélica. Ciente de que agora é 9 horas e que 10h30 a professora vai ter um compromisso, então, sem mais delongas, com vocês, com toda a gratidão do mundo, da professora e psicóloga Angélica, que inclusive é professora, foi durante muitos anos professora da Unisantos, né? Só uma coisa, gente, todos os dados referentes à Associação de Dações Análise, Instagram da professora, contatos, estão disponíveis no calendário, tá? Com vocês, a querida e admirada professora Angélica. Bom, gente, em primeiro lugar, queria agradecer ao Fernando pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Eu gosto muito de estar com os alunos, porque eles sempre renovam o nosso conhecimento. Eu pensei em fazer uma fala apoiada num texto chamado Dor e Tempo, do João Augusto Pompeia, que é um texto que eu gosto muito e eu acho que é uma coisa bastante clara. E eu queria também deixar liberado para vocês me interromperem a qualquer momento, porque como vocês estão ainda no segundo semestre, eu posso falar de um jeito que não fique claro. Então vocês me avisam que eu mudo, tá bom? Então não fiquem envergonhados de interromper, porque a intenção aqui é que vocês possam se aproximar da forma mais clara possível. Combinado? Bom, eu vou tentar falar da clínica das áreas analíticas. Eu não vou falar do Heidegger, eu não vou falar dos filósofos, nem da teoria das análises. Eu queria pegar a postura clínica, né? Então, eu preparei aqui alguns slides que eu vou colocar para vocês. Fernando, como é que eu ponho os slides? Aí você tá no mudo, professor. Se você não conseguir me mandar. Eu vou te explicar. Na linha de baixo tem o ícone de um computadorzinho com uma setinha para cima. Certo, já Aí cliquei. você clicou, do lado direito tem tela inteira. Aí ele vai projetar a tua tela, o que tiver na tua tela. Se tiver o slide, ele vai projetar. Ah, está projetando? Deixa eu ver. Ainda não. O ícone do computador tem. Abre, tem três guias: guia do Microsoft, janela e tela inteira. Você tem que clicar a tela inteira. Espera aí, deixa eu ver que eu estou meio perdida aqui, Fernando.
Eu não estou achando onde que você está. Espera aí. Eu vou entrar de novo, então, tá bom? Ou então você me manda pelo WhatsApp, eu projeto por aqui. Ah, certo. Deixa eu ver se eu consigo. Só que aí eu não vou estar vendo a tela de vocês, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês me mandam um sinal, falam para mim. Vou abrir aqui o WhatsApp. Deixa eu ver. Angélica, Ainda tô aqui esperando. acostumada com o Zoom. Oi? Eu estou mais acostumada com o Zoom. Ah, sim. Deixando aqui no WhatsApp, eu abro para você. Eu estou tentando achar aqui. Pessoal, eu deixei um formulário de presença, tá? Vou pôr de novo, tá? Tá nas mensagens da chamada. Tá no balãozinho das mensagens. Deixa eu... Eu já mandei, Fernando. Chegou? Chegou, estou fazendo download aqui. Abrir arquivo, certo? Agora eu vou projetar, um momentinho. Projetado, projetar. Gente, aí, tela inteira, partilhar. Ah, tá. Então é você que vai mudar, né? Pode ir falando que eu vou. Tá bom. Peraí, apresentação de slides. Estou aqui no slide, tá, gente? Se tiver alguma demanda, vocês me falam que eu não estou vendo vocês. Ah, eu também não tô. Tá Tá? vendo agora? Não. Ué, eu projetei. Apareceu, gente? Apareceu. Ah, Sim. tá. Agora. Bom, então, como eu disse para vocês, essa fala vai ser inspirada no texto Dor e Tempo, de João Augusto Pompeii. Pode ir, Fernando. Veja bem, a gente vai conversar sobre a prática clínica. E a prática clínica, ela é, antes de tudo, um fazer. Ela não é uma reflexão, ela não é outra coisa senão um fazer. Uma ação que interfere na realidade. E, nesse sentido, a gente vai considerar algumas questões que são importantes. Veja bem, a vida é muito maior do que o conhecimento que eu possa ter, né? Então, muitas vezes a gente vai pautar esse fazer. Oi? Tá ouvindo? Deu uma. Tá. A vida é maior que o conhecimento e a gente vai pautar esse fazer pelo nosso conhecimento. Não tenham ilusão, porque esse conhecimento nunca vai dar conta do nosso fazer, né? Tem uma historinha que eu gosto muito que se chama O Divã de Procrusto. E foi essa história que o Manoni, que é um psicanalista, escolheu para pôr no epílogo do seu livro. Ele põe o título de O Divã de Procrusto.
Procrusto era um rei extremamente temperamental. E o que acontecia? Ele baixou uma norma que toda mulher virgem teria que dormir com ele a primeira noite. Só que teria que dormir com ele numa cama de ferro que era a dele. Se a moça era menor que a cama, ele mandava esticar. Se ela era maior do que a cama, ele mandava cortar as pernas. Gente, por que cargas d'água um psicanalista vai pôr no final do seu livro esse título? O Divã de Procrusto. É uma pergunta. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Veja bem, o que ele quer dizer, na verdade, é muito cuidado para não tentar encaixar o paciente naquilo que você sabe. Pode mudar o slide, Fernando. A realidade é sempre maior do que o conhecimento que se tem dela. E é por isso que o processo de conhecimento cresce continuamente, buscando alcançar a totalidade do real. Então, vejam bem, importa lembrar que a prática clínica é uma ação especializada que se inscreve em uma realidade necessariamente distinta e maior do que o conhecimento que temos dela. Em outras palavras, nosso conhecimento é restrito, embora impulsionado constantemente como busca da totalidade do real. Nesse sentido, o mais fundamental para um terapeuta é ele conhecer, claro, mas ter um espaço de ignorância onde ele vai precisar aprender. Ele vai ter que, de alguma forma, aprender quem é aquela pessoa. Porque nós somos únicos. Ninguém, nem antes nem depois de nós, é igual. Então, o nosso trabalho é com um paciente ao qual o conhecimento não dá conta. Por quê? Porque o conhecimento é sempre pensado de forma geral. Ninguém vai fazer uma teoria para um único indivíduo. E o nosso trabalho é com cada um a cada vez. Pode mudar, Fernanda. Então, vai ser sempre muito importante considerar a singularidade do paciente. Haja quantos e quais conhecimentos houverem, nenhum terá sido ainda elaborado a respeito de um determinado paciente. Quer dizer, por mais que eu conheça da existência humana, aquela pessoa que está na minha frente é sempre nova e eu vou ter que conhecer. E não é porque ela é só diferente do outro que eu já conheço. Também ela é diferente dela mesma a cada dia. Então, o terapeuta ele tem que acompanhar esse devir constante. O conhecimento prévio que temos é sempre de uma pessoa genérica e ele será insuficiente na nossa prática. A terapia é um fazer para o qual não basta o conhecimento já estruturado. É necessário que, ao lado dos conteúdos adquiridos na nossa formação profissional, haja um espaço para a singularidade do momento daquele paciente e daquela circunstância. Então, é o que eu disse, é sempre cada um a cada vez.
Estou lembrando de um exemplo que um amigo me contou, que ele estava atendendo uma pessoa, uma moça, que tinha uma dificuldade muito grande com o pai. Embora ela gostasse muito dele, eles tinham brigado e já não se falavam há alguns anos. Então ela vai para a terapia e depois de alguns meses da terapia, ela começa a se relacionar com aquele pai de um outro jeito, acaba procurando por ele, conversando. Quer dizer, ela vai compreendendo a história dos dois. Quase que em seguida, o pai tem um infarto e morre. E ela, naquele momento, pode lidar muito bem com a morte desse pai. Então, vejam bem, se aquela morte tivesse ocorrido alguns meses antes, não teria o mesmo resultado. Porque a gente também vai depender das circunstâncias, né? Não é só do paciente, mas também da circunstância. Eu estou trazendo isso para que vocês tenham uma noção clara de que o nosso fazer é sempre a quatro mãos, com o paciente, com o mundo, com as circunstâncias. Tá? Pode mudar. O fazer terapêutico precisa da colaboração do paciente. Ele não parte só de nós, das analistas. Vou contar outro exemplo. O Guto tinha um amigo que era um grande médico de um hospital de ponta em São Paulo. E ele trabalhava na UTI neonatal. E, um dado momento, conversando, né, ele disse: nossa, como eu tenho que agradecer aos meus parceiros para que o meu trabalho tenha o sucesso que tem. E o Guto, entendendo que ele estava num hospital de ponta, onde tinham grandes médicos e enfermeiros, pensa que ele está falando dos médicos, da equipe, dos enfermeiros. E ele diz: peraí, mas não é deles que eu estou falando. Eu estou falando dos bebês. Porque se eles não fizerem a parte deles, todo o meu fazer cai por terra. Olha de quanta coisa a gente depende, gente. O que efetivamente estaremos dizendo àquela pessoa é o que ela compreende e não o que queremos dizer, percebe? Quantas coisas interferem no nosso fazer. Vamos entender essa frase. O que efetivamente estaremos dizendo àquela pessoa é o que ela compreende e não o que queremos dizer, como estamos acostumados a dizer. Nós sempre temos que estar olhando para o outro, para o movimento do outro. Eu vou contar uma historinha bem engraçada que mostra isso. Eram dois médicos, tá? Um se chamava Cham e o outro se chamava Li. E eles tinham um consultório na mesma rua, um na frente do outro. Só que o Cham era um médico que tinha filas de pacientes. Todo mundo queria consultar com ele. E o Li não tinha paciente quase. E morria de inveja do médico Cham. Ele pensava: como que ele tem tanto paciente? O que ele faz para ter tanto paciente? E ficava nessas questões e ia deprimindo. Um belo dia ele cai de cama. E os filhos ficam muito preocupados porque querem ajudar o pai. Perguntam a outros médicos, dão as ervas que eles indicam e não acontece nada, gente.
e continua piorando e piorando. Um dos filhos fala: ai, talvez fosse bom a gente chamar o médico Sam. Eu sei que o papai não gosta dele, mas eu acho que a gente podia tentar. O Lee ouve aquilo e da cama ele grita: pelo amor de Deus, vocês querem me matar? De jeito nenhum. Bom, mas como ele piora a cada dia, os filhos resolvem chamar o Sam. E o Sam vai lá vê-lo. E aí o Sam olha para ele e começa a tirar o pulso do pé da cama. E fala bem alto para o filho: o seu pai tem um problema muito grave. Ele tem um problema grave no útero. E ele manda que eles façam umas ervas muito esquisitas, façam um emplasto e grudem na cabeceira da cama. E diz: bom, depois de 7 dias ele vai estar bom. E vai embora. Quando Lee ouve aquilo, fica indignado. Como ele é um charlatão? Como é que falou isso? Imagine tirar o pulso do pé da cama, ainda dizer que eu tenho um problema no útero. Ele não sabe nada. E aí ele começa a rir e diz: nossa, eu perdi tanto tempo invejando esse homem. E vai melhorando. No final de 7 dias, ele está ótimo. E contem o que vocês ouviram da história. Vamos lá, gente. Eu sei que é cedo, mas a gente tem que acordar. Aproveita o espaço, pessoal. Eu sei que as histórias aí são meio complicadinhas, mas eu acho que elas são muito boas, porque de uma história qualquer um pode falar alguma coisa, não precisa ter receio. Olhando aqui se o pessoal deixou alguma mensagem. Então dá uma lidinha nas mensagens, né? Vocês querem deixar? Estou olhando aqui, gente. Querem anotar alguma coisa nas mensagens? Olha só, na A verdade, Maíra falou: me parece que o sentimento de inveja. Bom dia, Maíra. Parece que o sentimento de inveja é o que o adoecia. O outro médico percebeu e atuou de forma a confirmar que não havia motivo de inveja. isto, exatamente. Então, veja bem, é o que a gente falou agora há pouco. O que eu vou fazer e falar tem que ser em benefício do paciente. Eu não vou falar o que eu quero. Ele percebeu o que estava acontecendo e atuou em cima disso. E isso é uma coisa difícil de fazer, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com a nossa reputação. Imagina o que vão falar se eu fizer isso. E eu fico olhando para mim e não para o paciente. Então, lembre-se sempre disso. Tudo que eu fizer deve ser em benefício do paciente, seja lá o que for. Assim, nosso fazer precisa, digamos, dessa dupla ajuda das circunstâncias particulares e do paciente de sua colaboração. Até aqui está claro? Se não tiver, me interrompam. Pode mudar, Fernando. Finalmente, em relação ao fazer clínico, importa abordar a condição básica. Vejam bem, essa palavra, condição. Se a gente olhar, ela tem um prefixo condição, ela significa condizer, dizer junto.
O que condiz com a fala do terapeuta e com a fala do paciente, quando se inicia o trabalho do design analítico, é basicamente o sofrimento humano. O fazer terapêutico é o esforço permanente de tentar corresponder às solicitações, aos apelos e aos pedidos implícitos ou explícitos que o sofrimento dos homens nos lança. Nessa condição terapêutica, o sofrimento encontra ocasião de ser vivido, conhecido, lidado e, na medida do possível, superado. Então, vocês percebem, o Chan, ele não estava preocupado se ele era um bom médico ou não. Ele estava preocupado em atuar a partir do que ele reparou, né? E, às vezes, a gente quer fazer qualquer coisa só para dizer que é competente. Pode ir, Fernanda. Mas qual a especificidade de um design analista? No que um design analista se difere das outras abordagens? Fundamentalmente, gente, é porque Boss, que é o primeiro a trazer para a design análise as questões heideggerianas, ele vai fundamentar todo o nosso fazer na visão de homem. E essa visão de homem é a visão de homem proposta por Heidegger. Veja bem, todas as abordagens, elas sempre terão o apoio de uma visão de homem e de um método, né? Qualquer uma. Muitas vezes eu me incomodo um pouco, porque nos nossos cursos, muitas vezes é ensinado a teoria sem mostrar da onde para onde ela vai. Então, veja bem, sempre toda abordagem teórica terá uma concepção do humano e um método. Na design análise, a concepção do humano é a partir do modo de ser humano proposto por Heidegger, e terá como método a fenomenologia, que é, de uma forma simplista, você está sempre pensando a partir do que aparece. Então, veja bem, um termo que o Heidegger vai usar para falar do modo de ser humano é Dasein. Por que essa palavra é tão complicada? Porque ele não quer falar do homem, do ente homem. Ele quer falar do modo de ser humano. Isso já vai implicar na própria questão um movimento. E a tradução literal de Dasein seria da-sei, ser aí. Vejam bem, ser é verbo indica ação. Então, o movimento vai estar presente em tudo que ele vai estar mostrando. Ser aí. Aí aonde? No mundo. E esse aí é mundo, é abertura, é uma porção de coisas que eu acho que vocês já sabem, mas, enfim, qualquer coisa vocês me perguntam, se não estiver claro. Então, o Heidegger vai dizer que o homem é, antes de tudo, um não ser. Nada. Por que ele diz isso? Porque a vida nos foi dada em possibilidade. O que é uma possibilidade? Para algo ser uma possibilidade, tem que não ser. Se já for, não é possibilidade. Tem que poder ser e poder não ser. Então, a vida nos foi dada como possibilidade. E nós ganhamos um nome, né? Eu, Angélico, Fernando, a Paula, mas quem chegaremos a ser, a gente não tem a menor ideia.
né? Isso é a nossa existência que vai mostrar. Então, o fato dele ser um não ser é o que vai dar a ele o poder ser, né? Então, os seres humanos são entes cuja característica fundamental é não ser. Eles não são e por isso podem ser, ou podem não ser, ou podem vir a ser. Esta perspectiva de existir, e aqui esse existir é existência, é existir para fora de si mesmo, quer dizer, o homem é sempre lançado no vazio do futuro, faz da identidade de cada ser uma história que está acontecendo e não uma forma acabada. Vejam bem, eu sou um não ser lançado no nada do futuro. É como se os homens, diferentes dos animais, o desenho fosse aberto. E é essa abertura que faz o futuro poder se mostrar como algo possível, como possibilidade. Os animais, eles são determinados, eles têm um desenho fechado. Então, o cachorro fará xixi levantando a perninha aqui ou no Himalaia. Mas o homem não. O homem vai se fazer dependendo do que ele encontrar. Então, veja bem, talvez a maneira mais breve de se formular o conceito de Dasein seja a compreensão do homem como uma história em curso. Somos uma história inacabada, tá? Gente, eu estou resumindo muito o pensamento heideggeriano, porque senão não vai dar tempo, tá? Mas vocês podem perguntar. Eu queria que pelo menos vocês reconhecessem um pouquinho o Heidegger no que eu vou falar, tá bom? Pode mudar, Fernanda. Então, veja bem, tal história é constituída pelos elementos do nosso passado e especialmente pelo nosso futuro. Porque nessa compreensão de estar vindo a ser, a referência é o futuro. Veja bem, nada das análises, o tempo primordial é o futuro. Não é que só o futuro importa, como muita gente pensa. Não. É porque a ação humana está enraizada no futuro. Nós somos seres que começamos pelo fim. Vou dar alguns exemplos. Se eu for fazer um trabalho de mestrado, o professor vai me perguntar: qual é o seu problema? Sem problema não existe trabalho. Então, é lá onde eu quero chegar que vai organizar a minha ação presente. Tá? Então, o homem, ele tem um futuro indeterminado. Mas o Heidegger vai dizer que o homem é fundado na indeterminação. Então, não é só o futuro que é indeterminado, o passado também. Como que é isso? Por que eu posso dizer que o passado é tão indeterminado como o futuro? Porque a cada passo eu olho o passado com os olhos de agora. À medida que eu vou vivendo, eu vou me transformando. E eu vou olhar para trás com os olhos de agora. E se são com os olhos de agora, eu posso mudar de ideia. Né? Por isso a questão da terapia. O fato da nossa vida é eterno, não muda mais. Agora, como eu vou
olhar para aquilo que me aconteceu, eu posso ressignificar o tempo todo. Então, nesse sentido, a nossa história não é um amontoado de fatos. Porque fatos, nós podemos ter os mesmos fatos. Eu posso falar para vocês, eu fui para a escola com 7 anos. Muita gente pode ter ido. Eu tenho um irmão, muita gente pode ter um irmão. Então, a nossa história não são somatória de fatos. A nossa história são os fatos costurados com o fio do sentido, que é sempre meu. Tá? Então, como não somos ainda acabados e não temos uma definição precisa da história que estamos sendo, já que ela está em curso, guardamos sempre a indeterminação. Veja bem, eu vou me referir muitas vezes na minha fala sobre a história do Édipo, que eu adoro. Vocês devem conhecer um pouco, mas talvez depois eu conte do meu jeito. Mas eu só queria pegar a fala do coro, a fala final da peça, a fala do coro. Vocês sabem que a história do Édipo, ela se dá num único dia, né? Ela é escrita um único dia, que é o começo do dia, quando ele vai procurar o assassino de lá, e o final do mesmo dia, onde ele percebe que foi ele que fez tudo aquilo. E o coro vai dizer o seguinte: vide, cidadãos de Tebas, aquele que foi o mais feliz dos homens no começo do dia, do final do mesmo dia, é o mais desgraçado de todos. Ninguém me inveja a sorte. Assim é a vida humana. Só podemos saber se alguém foi feliz ou não na morte. Por quê? Porque enquanto o homem tem vida, ele está sempre sendo. Ele está sempre num movimento de devir que pode mudar toda a história. Da morte, isso cessa. Só que, então, o que quer dizer? Que ao homem não foi dado permanecer. Ele é devir constante, então ele está sempre sendo. Eu nunca posso dizer que o homem é, porque na morte ele não é mais, ele foi. Né? Então, por conta disso, essa indeterminação é uma coisa que nos acompanha. Pode mudar, Fernando. Enquanto está vivo, o ser humano está aberto à indeterminação dos acontecimentos futuros. Isso se configura apenas para os seres humanos, né? Porque, como eu falei, só o humano tem essa abertura ao possível. O lugar em que queremos chegar define o caminho que iremos tomar. Então, num texto que eu não vou citar agora, o Guto vai dizer que somos sonhadores, como se essa fosse a peculiaridade humana, ser sonhador. O que significa? Que eu estou sempre sonhando, só que às vezes eu chamo isso de objetivo, eu chamo isso de projeto, mas na verdade tudo é sonho. Desde o momento que eu acordo, dependendo do que eu sonhei para aquele dia, eu acordo de um jeito ou de outro, não é? Eu não sei se vai se dar o que eu sonhei, mas eu estou sempre sonhando, seja com o almoço que eu vou comer, seja com uma coisa ou com outra, mas é o sonho que nos move. Por isso, podemos afirmar que o Dasein
é um ente que essencialmente não é, ele é um poder ser. Isso está claro? Podem perguntar, gente. Fernanda, eles são sempre tímidos assim? Eles têm os ciclos deles. Tem É, momentos que que eles transbordam. legal, Isabela, obrigada. Então, Gente, eu só estou olhando o PowerPoint, tá, gente? Comuniquem com a professora tá, nas mensagens, tá? tá bom. Então, pode ir em frente, Fernanda. Cada um de nós está permanentemente reunido a totalidade. Espera aí, que aqui o meu computador está ruim. Quem me ajuda aí no que está escrito? Cada um de nós está permanentemente reunindo a multiplicidade de eventos que constituem a nossa história em uma unidade de sentido a qual entendemos como aquilo que somos. Isso, vocês percebem que cada vez que eu compreendo algo, eu totalizo a história, tá? Então, vou dar um exemplo. Vocês devem ter visto um filme chamado Sexto Sentido. Este filme, eu até levei um susto quando eu me toquei que o cara estava morto e me deu uma vontade de ver tudo de novo, porque eu falei, por isso que ele não falou nada, isso, aquilo. Quer dizer, nessa hora que eu compreendo, eu totalizo a história, né? O tempo todo. Assim, pode-se dizer que esse lugar da Asien se configura como uma gestalt temporal, a integração contínua de múltiplos elementos na unidade da história. Eventos, ações e experiências passadas e futuras fazem parte dessa composição da nossa história. Pode ir, Fernanda. O que está acontecendo vincula-se o tempo todo. Alguém levantou a mão. Diga, Paula. Uma dúvida, então, só para ver se eu entendi esse conceito. Então, toda vez que a pessoa tem uma percepção ali nova, né, que você trouxe, compreende aquilo que foi colocado, ela pode mudar a interpretação dela sobre aquele fato. Então, é bem o exemplo que você trouxe do filme. Isso, E a e ela partir tem que mudar a história. Isso, é isso que eu falei. Ela pode trazer outros significados para esse ponto, e isso pode ser constante, assim, pode ser que eu reveja aquele fato e mude de novo depois a percepção, é isso? Isso, vou pegar um exemplo, Paula. Vamos dizer que eu tenha levado um tapa do meu pai aos 4 anos. Uhum. Na hora, o tapa só doeu. Na adolescência, eu falo que eu sou traumatizada porque eu levei aquele tapa do meu pai. Dependendo da relação que eu estabeleço com ele, aquele tapa pode ser motivo de trauma. Dali a uns anos, eu tenho um filho e tenho vontade de socar também. Aí eu digo, nossa, agora eu compreendo meu pai, né? Dali a um tempo eu ganho um prêmio e ofereço ao meu pai e digo, eu sou essa que eu sou hoje pelo pai que eu tive. Veja bem, o pai é o mesmo, só que a gente vai totalizando a história de modos diferentes, tá? Ficou claro? Ficou. Então tá bom. Perfeito, obrigada. O que está acontecendo vincula-se o tempo todo àquilo que não está acontecendo. Esse é o conceito mais complicadinho. Vamos pensar assim: chega um paciente no consultório e diz assim: nossa, Angélica, eu sou muito azarado, eu estou tão chateado, você não sabe. Eu bati meu carro, deu perda total. E eu tinha uma reunião importantíssima amanhã, eu não podia ficar sem carro. Foi um terror o que aconteceu, estragou a minha vida. Vai embora, entra outro paciente, diz, Angélica, eu sou um homem de sorte.
Tu não sabe, eu bati o carro ali na esquina, deu perda total e ninguém se machucou. Olha como Deus é bom. Veja bem, a gente significa o fato a partir do fundo em que ele se insere. Aqui eu vou falar fundo porque eu quero trazer para vocês, para ficar mais claro, a ideia da Gestalt de figura e fundo. Se eu olho o branco como figura, aparece uma coisa. Se eu olho o preto como figura, aparece outra. Então, nesses fatos são assim. Veja bem, alguns anos atrás eu tive um AVC que me deixou bastante sequela. Então, tenho muita dificuldade motora. Eu lembro que teve um momento onde eu estava muito chateada com tudo isso. Eu me dei conta que na rua eu prestava atenção nas pessoas ágeis, porque eu estava chateada com a minha condição. Em outro momento, onde eu estava muito bem, eu olhava as pessoas com dificuldade e falava, nossa, essa está bem pior que eu. Graças a Deus que eu estou do jeito que eu estou. Percebe? Então, o significado que eu dou tem a ver também com o fundo sobre o qual aquilo está estabelecido. E esta vinculação permanente, que sem nos darmos conta, vai estabelecer o significado de cada acontecimento. Aproveito a expressão o tempo todo para sublinhar um dos conceitos fundamentais dessa exposição, o tempo. O conceito de tempo é básico para a compreensão do sofrimento humano. Neste caso, se expressa, por exemplo, em nunca mais. Agora, vocês lembram que eu falei que a prática terapêutica vai depender de uma série de coisas. E que, basicamente, é o sofrimento humano que vai trazer a pessoa para a terapia. Então, agora nós vamos falar do sofrimento humano, tá bom? Pode mudar, Fernanda. O sofrimento humano tem algo bem característico. Oi, Paula, pode dizer. Daí, só antes de você começar esse, eu não entendi direito muito essa questão do fundo que você trouxe da Gestalt. Eu não sei se eu que não conheço muito esse conceito, daí ficou um pouco confuso. Você nunca viu essas figuras da Gestalt? É assim. Se você olha, elas são branco e preto. Então, se você olha o branco, aparece um cálice. Se você olha o preto como figura e o branco como fundo, aparece um casal se beijando. Então, no que você põe algo de fundo, a figura se mostra de um jeito. Eu peguei esse exemplo porque, às vezes, para essa pessoa que bateu o carro e era uma desgraça, porque, no fundo, ela tinha tudo, uma série de coisas para fazer que ela dependia do carro. O outro, não. O outro era uma pessoa muito religiosa, então ficava sempre olhando o quanto Deus estava do lado dele. Então, aquilo que eu significo depende de tudo isso. Fica claro ou não? Fica assim, obrigada. Tá? O sofrimento humano tem algo bem característico e ele está sempre sobre o fundo da possibilidade de não estar sofrendo. Veja bem, por que dói tanto as coisas? Por que me doía ver as pessoas muito lépidas e fagueiras? Porque todo ser humano pensa o sofrimento junto com a possibilidade de não estar sofrendo. Então, às vezes, a gente até se pergunta, por que eu? Por que comigo? Né? Porque você está sempre
pensando numa coisa, a luz diz que você podia não estar sofrendo, podia não ter acontecido comigo, entendeu? Saber que a dor podia não estar acontecendo faz parte da própria significação que os seres humanos conferem ao sofrimento. Esta apreensão de que algo podia não estar acontecendo nos remete ao que é peculiar do sofrimento humano, a falta. Veja bem, eu fico pensando às vezes, porque tenho muitos pacientes que têm muitas questões, sentem muita falta de ter sido amado pelos pais, pelas mães principalmente. E aí eu fico pensando, como que alguém sente falta do que nunca teve? Porque tem pessoas que nunca tiveram mãe, mas é que tem a mãe do ninguém. Todos nós temos a mãe do ninguém. E a mãe do ninguém sempre é diferente da minha. Porque a mãe do ninguém é boa, é calorosa, é acolhedora. Então a gente sempre sofre por essa falta, né? Então o sofrimento sempre vai falar da falta. Se podia estar e não está, então falta. Pode mudar, Fernanda. Dasein é um ente que ainda não é. Por isso mesmo está vindo a ser. Ou falta o tempo todo ser. Quer dizer, como ele é sempre falta, até porque desejo é falta, na proposta de Heidegger, os entes são os homens existere, existem, quer dizer, são sempre lançados nesse vazio, na falta, no nada. Assim, a falta é fundamento da liberdade. Essa experiência mais peculiar e preciosa dos seres humanos. Porque o Heidegger vai dizer que o homem é livre porque ele é falta, porque ele é indeterminação. Aqui, liberdade não é o sinônimo de uma potência, é sinônimo dessa indeterminação da vida humana, onde tudo pode se dar, onde eu não sei como vai ser exatamente a minha história. Tá? Então, nesse sentido, somos falta, somos não ser, somos nada, somos indeterminação. E esse espaço da falta é que me mostra um poder ser. Tá? Pode mudar, Fernanda. Quando a falta se torna sofrimento, porque até agora nós falamos da falta como algo que nos constitui, tá? Quando que essa falta se torna sofrimento? A resposta é quando ela se dissocia da liberdade, ou seja, quando a falta não é mais o vazio daquilo que pode ser, mas é o vazio daquilo que não pode mais ser. Percebem a diferença? Um vazio é o que pode ser, é o que me mostra que eu ainda posso isso, posso aquilo, posso aquele outro. O sofrimento aparece quando esse vazio deixa de ser uma possibilidade e passa a ser algo que não pode mais ser. Digamos, percebo uma possibilidade, sei que ela poderia existir e, de repente, me dou conta que ela não existe e nunca mais poderá existir. Como assim? A pessoa morreu. A pessoa que eu amo morreu. Esse vazio que fica
Não é um vazio do poder ser, é um vazio do não pode mais ser. Isto que não existindo nunca poderá existir é quando, é onde o sofrimento humano acontece. Diga, Fernanda. Eu queria perguntar se não podia existir um vazio no pode ser, no sentido de eu tenho muitas possibilidades, tipo, eu posso fazer tudo o que eu quiser na vida, nada vai me parar, e isso não pode trazer uma angústia, um sofrimento, não sei. Com certeza, Fernanda. Por isso, para o Heidegger, a angústia é originária no homem, ninguém se livra dela. Porque, veja bem, ele é um não ser, mas é um não ser que tem de ser, porque se ele nasceu, ele tem de ser. Só que ele tem de ser sem ter a mínima ideia do que ele será. Isso angustia. Entendi. Obrigada. A angústia está sempre presente na vida humana. É que a impropriedade a encobre em alguns momentos. Né? Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava descendo no elevador e sempre atrasada, porque a gente faz tanta coisa, estava pondo o relógio, e aí entrou uma pessoa no elevador. E aí ela fala assim para mim: nossa, a gente está sempre correndo. Eu falo, é verdade, não tem jeito, a vida é loucura. O outro chega e fala: é mesmo, eu também estou sempre correndo. Eu saio do elevador tranquila. E não me pergunto: peraí, mas por que eu estou correndo tanto? O que eu estou querendo? Quer dizer, eu encubro a angústia, percebe? Com todo mundo. Então, mas a angústia é algo originário no homem. Pode mudar, Fernanda. Trata-se de um lugar-tempo mais do não do que do sim. Desta maneira, o sofrimento humano vincula-se àquilo que não é, não está presente e de alguma forma se perdeu. Vamos pegar como exemplo de sofrimento a perda de alguém amado, tá? Pode mudar, Fernanda. Vamos pensar o que eu perco quando eu perco alguém. Eu perco só a pessoa que morreu? Não. Eu perco também todos os projetos que eu tinha com ela, todos os sonhos que eu queria realizar com ela. Eu perco também uma parte de mim. Então, veja bem, aquele que perde um ente querido perde mais do que a pessoa, perde todo o universo de compartilhamento com ela. Eu não vou poder mais compartilhar. Esse universo estava aberto e disponível até o momento da sua morte, quando então se fechou. Então, veja bem, a perda que a gente sente, o sofrimento que a gente sente, é mais o sofrimento pelo possível que se perdeu, que não vai ser mais possível agora. Então, o que eu perco são possibilidades. O que perdemos é o possível, o que podia ser. Por isso a gente vai dizer, quando alguém morre, ele sai do meu futuro e se inscreve na minha história. Né? Da minha história ninguém tira mais, mas do meu futuro, essa falta é a falta do não mais pode ser. Pode mudar, Fernanda. Então, vejam bem, tanto a perda é um sofrimento como a culpa. Eu peguei duas coisas originárias no homem, tá? Porque a angústia é originária e a culpa também. Por que a culpa é originária?
Porque vocês já repararam que quando que eu me sinto culpado? Quando o que aparece é assim, quando eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu percebo que eu podia ter feito outra coisa. E, gente, sabe o que é duro? Eu sempre poderia ter feito diferente do que eu fiz. Né? De repente, a mãe que pega o remédio, dá o remédio errado para o filho e ele morre. Ela vai dizer, por que, que eu não olhei, por que, que eu não li, por que, que isso, por que, que aquilo. Então, a culpa sempre está na referência de algo que eu podia ter feito. E, de modo geral, as pessoas pensam a culpa como ter feito algo errado. Não é disso que o Heidegger está falando. Ele está falando desse arrependimento onde eu poderia ter feito outra coisa. A culpa está muito mais ligada a algo que eu não fiz, mas gostaria de ter feito, do que com aquilo que eu fiz. O feito condena a não existência as outras possibilidades que não foram feitas e fecha o horizonte das possibilidades. Então, do mesmo jeito que na perda cristaliza o não do futuro, na culpa cristaliza o não do passado. Vou explicar melhor. Culpa é uma coisa sempre ligada a sonho. É como se o homem se dividisse. Tá? Eu me sinto culpado porque o que eu queria, o que eu pensava que eu faria foi diferente do que eu fiz. E aí eu divido. Aí eu me sinto culpado porque eu me dou conta que eu fiz o que eu não queria fazer. E isso nos angustia muito, né? Pode mudar, Fernando. Olha, o que quer que essa frase é maravilhosa. É uma frase de uma poetisa que eu nem vou falar o nome porque não sei dizer, mas ela ganhou um prêmio Nobel numa época. E ela tem um verso que fala assim: o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que eu fiz. Olha que coisa dura. O que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que eu fiz. Vai marcar a minha história. E aí eu vou contar um pouquinho o mito de Dédalo. Eu não quero me alongar muito nisso, mas só para dar para entender. Dédalo era o arquiteto de Creta. Creta é uma ilha cercada pelos labirintos. E Dédalo foi solicitado para ele que fizesse os labirintos. Só que tem aí umas pendengas, que eu não vou entrar em detalhes, que o rei fica com muita raiva dele e manda prendê-lo no labirinto. E ele sabe melhor do que ninguém que não dá para sair dali. A única forma de sair dali seria por cima, voando. O que ele faz? Ele vai caçando os pássaros para comer, ele e o filho de 3 anos, porque ele tinha ficado viúvo, então o rei manda colocá-lo lá com o filho. E ele vai caçando os pássaros, guardando as penas e a banha, e vai construindo 2 pares de asas para ver se eles podiam alcançar a liberdade voando. Quando as asas ficam prontas, ele chama o filho e dá 2 conselhos. Eu só vou me deter no primeiro. Ele diz assim: filho, muito cuidado com o que você deseja,
Porque a liberdade não está em você desejar. A liberdade está em querer o que você desejou, continuar querendo o que você desejou. Então, às vezes eu escolho alguma coisa, mas eu tenho que. A felicidade é quando eu continuo querendo aquilo que eu desejei. E ele diz: veja bem, eu construí esses labirintos, e ainda assim nós ficamos presos aqui 10 anos, porque ele leva 10 anos para construir as árvores. Então, preste atenção, cuidado com o que você for fazer, porque você pode estar fazendo a tua própria prisão. Então, veja bem, a ação é o momento em que a possibilidade se realiza. Algumas possibilidades deixam de estar disponíveis. Então, se eu escolhi estar aqui com vocês hoje, eu abri mão de outras possibilidades que não se dão. Essas possibilidades que se fecham, que estão condenadas ao vazio, ao nada, essas possibilidades anuladas pela minha ação me solicitam e me cobram. Então, eu não fui à praia, eu estou aqui com vocês. Mas vamos dizer que amanhã eu queira ir num lugar e queria estar um pouco bronzeada. Aquilo continua me cobrando. Me sinto culpado. Gostaria de ter feito o que eu não fiz. Pode mudar, né? Na nossa história, o não fazer é tão importante quanto o que foi feito. O que perdemos, o que nos pesa da experiência da culpa, é o que não foi feito, mas que gostaríamos de ter feito. É nada. Nada pode mudar o que aconteceu. É uma experiência de falta de liberdade que está no vazio. Então, essa liberdade sempre fala de falta, de vazio. O sofrimento aparece quando deixa de ser o vazio do poder ser livre e se torna o que não mais pode ser. Então, percebem? É o vazio aberto que se transforma no vazio fechado. Vamos em frente, qualquer coisa me breque. Pode ir. A culpa e a perda rompem o sentido da nossa história. Quando a perda e a culpa se tornam um beco sem saída, desarticulam o sentido da nossa história e nós nos deparamos com um fim. Então, todo o sentido da minha vida estava ligado à pessoa amada. Quando ela vai embora, eu caio no vazio. E a história com ela termina ali. E não é a história com ela que termina ali. Algo da minha história termina ali também. Aquela história que eu estava sendo não pode mais continuar. O fato não pode continuar. Há uma ausência de liberdade. Pode mudar. O que é solicitado na terapia? Falamos do quanto ela depende de muitas coisas, falamos do sofrimento humano. Agora vamos falar um pouquinho do que a terapia pode. O que é solicitado na terapia? Como corresponder ao sofrimento do paciente? Perigo. O primeiro grande perigo, muito grande, se deixar levar pela fascinação da desculpa. Na desculpa, podemos justificar as causas,
mas o homem é também marcado pelas possibilidades futuras. Então, vamos olhar. Claro que qualquer coisa que aconteça, eu posso dar uma desculpa, não posso? Ah, eu fiz isso porque era um remédio que estava ali e sempre ficou ali e a empregada tirou, por isso que eu dei o remédio errado. É verdade? É verdade. Mas se o homem for só determinado pelas causas, ele perde a sua humanidade. Ele se transforma num bicho que é determinado. Então, embora a gente tenha circunstâncias que justificam alguma coisa, eu sempre vou ter que dar o sentido que é o meu. E aqui eu vou falar um pouquinho do Édipo. Vocês sabem que o Édipo ele era filho de Laio e Jocasta, e tudo começa quando Laio era jovem. Laio tinha um grande amigo, Creonte. Não, Creonte era irmão de Jocasta. Ele tinha um grande amigo que eles aprontavam todas, faziam absurdos. E um dia, num desses aprontos, o rapaz morre. E o pai dele fica desesperado, o pai do moço, e joga uma maldição em Laio. Ele diz: um dia também teu filho te matará. E Laio fica com muito receio, mas ele se acha muito esperto, então ele diz: então eu não vou ter filhos. Só que ele é um príncipe, ele precisa casar para continuar a dinastia. E aí o que acontece? Ele casa-se com Jocasta fazendo um acordo com ela. Ele diz: olha, nós não podemos transar, porque eu não posso ter filhos, ele vai me matar. Ela concorda e eles passam um tempão sem ter relações e muito bem. Só que um dia eles vão numa festa, enchem a cara e naquela noite eles transam e ela engravida. Ele fica muito assustado com a ideia, mas enfim. Aí começa a pensar o que ele vai fazer. Ele não pode matar o filho, porque alguém que matasse alguém do seu sangue estava amaldiçoado. Então, o que ele faz? Quando Édipo nasce, ele fura os pés de Édipo. Édipo é um aleijado. E ele manda entregar para um pastor para que o pastor largasse Édipo no Monte Centurião para ser comido pelos bichos, porque aí ele não teria culpa. Só que olha o engano dele, ele pede justamente para um pastor fazer isso. E o que acontece? O pastor cuida, ele não consegue. Então ele dá Édipo para um pastor de uma cidade vizinha, isso acontece em Tebas, para um pastor de Corinto, para que ele cuide do menino. Isso vem a calhar porque em Corinto tinha um casal de reis que se amava profundamente, mas ela não podia ter filhos. E uma rainha que não podia ter filhos tinha que ser descartada. Então eles assumem Édipo e tratam como um príncipe que ele é, porque ninguém ia desconfiar que não era filho deles, já que era aleijado. Ninguém ia adotar uma criança aleijada naquele mundo. E Édipo, então, é criado de um modo diferente, porque até então os filhos eram treinados para a guerra, para os jogos, e Édipo era treinado para as questões da razão, para os enigmas, porque ele era aleijado. Um belo dia, num desses eventos, onde os meninos vão se tornar adultos, ele está vendo os jogos, tem um velho na frente dele. E aí ele fica incomodado, porque o velho não sai da frente, e ele dá um empurrãozinho.
E o velho diz: ei, você que nem sabe quem é. Ele fica super encafifado com aquela colocação. Como que eu não sei quem eu sou? E resolve ir ao oráculo de Delfos para perguntar a sua origem. O oráculo não fala da origem, fala do seu destino. Fala: um dia matarás teu pai e casarás com a tua mãe. Ele fica super mal, porque ele ama os pais, ele não quer fazer isso. Então ele resolve sair de Corinto e ir para Tebas, porque ele não quer correr o risco de cumprir aquela profecia. Quando ele sai do oráculo, ele não tem mais futuro, porque ele não quer aquele destino, e não tem passado. Ele só tem o presente, ele só tem um caminho. Por isso, quando ele encontra Laio no caminho e Laio fala: sai da minha frente, ele não sai. Ele luta pelo caminho e acaba matando o pai sem saber que é o pai. E quando ele chega em Tebas, tem uma esfinge que está matando todo mundo que não decifra o enigma. Então ele, como não tem nada a perder, fala: eu vou decifrar o enigma. E a esfinge fala: qual é o animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 e à noite tem 3. E ele então decifra que é o homem que, quando é criança, engatinha, na idade adulta anda com os 2 pés e na velhice com a ajuda da bengala. O povo fica tão feliz com aquele que os livrou dessa maldição, que dá a ele a esposa que acabou de ficar viúva e o faz rei. E ele governa Tebas durante muito tempo, tem com Jocasta 3 filhas, mas os deuses vão ficando incomodados, né? E jogam uma peste em Tebas. E todo mundo começa a morrer. E aí vão a ele pedir ajuda, porque ele já salvou uma vez. E ele diz: não, vamos ver como é que isso se resolve. Pede para Creonte ir falar com Tiresias, que é um velho vidente, ele é cego e vidente. E Creonte vai e volta com a seguinte resposta: a cidade só estará livre no dia que o assassino de Laio for exilado. Ele acha que aquilo vai ser muito fácil, porque quem não iria assumir a culpa, podendo livrar a cidade inteira? E ele vai ao povo e pede que o assassino de Laio se mostre. Ninguém se mostra. Ele vai ficando cada vez mais incomodado com aquilo. E ele então pede para Creonte buscar Tiresias para dizer quem foi. E ele vai ficando incomodado com aquele velho que não fala, e num dado momento o velho fala assim: cala a boca, você que não sabe quem é. Aquela frase pega ele de um modo muito duro. E ele então vai perguntar para Jocasta como Laio morreu. E quando ela conta como Laio morreu, ele vai se dando conta que ele foi o assassino de Laio e que casou com a mãe. Jocasta fica tão desesperada que ela vai para o quarto e se enforca. Quando ele vê que a mãe se enforcou, ele pega o broche dela e fura os olhos para não ver tanta desgraça. Se apresenta ao povo e aceita uma culpa absurda. Veja bem, quem condenaria Édipo? Porque ele, ao contrário, ele tentou fazer tudo para não fazer aquilo.
Mas por que será que ele assume uma culpa absurda? Por que será que ele não dá uma desculpa? E é justamente por isso, gente. Porque ele diz: o fato pertence aos deuses. Eu não pude fazer nada. Agora, o sentido é meu. E ele então se dá conta que ele podia não ter matado o pai. Então, veja bem, Édipo, por que não se justifica? Por que não se desculpa? Por que ele não se compromete com o futuro? Porque se ele falasse que ele aceitar se desculpasse, ele seria só um joguete dos deuses, que não poderia fazer nada. Ele diz: não, os fatos são dos deuses, mas o sentido é meu. Pode mudar. Ou desculpamos, normalmente na terapia, ou desculpamos ou diminuímos a culpa na tentativa de reaver o sentido. Já foram em velório que algumas pessoas falam assim: foi melhor assim. Quer dizer, eu quero consolar o outro. Só que ao consolar o outro, eu acabo criando grandes problemas. Temos que acompanhar a dor do paciente e perguntar: já que o futuro não está tão radicalmente fechado, o que há no passado? Tudo que perdemos, antes ganhamos, né? Quando eu perco uma pessoa querida, antes eu ganhei essa pessoa querida, porque nada imporia que eu tivesse encontrado um amor, que tudo tivesse dado certo. O que a gente tem que lembrar é que tudo que perdemos, antes ganhamos. O tamanho da dor é sempre igual ao tamanho do dom. Podemos reconhecer o dom confirmando a perda. Abrimos o horizonte de uma outra história. Olha só. Quando eu perco alguém e sofro, é porque aquilo que eu tinha valor para mim. Muitas vezes, as pessoas só se dão conta do valor que aquilo tinha quando perdem. E a terapia é uma oportunidade de recuperar isto que foi ganho. Tá? Então, elaborar a perda é eu me dar conta do ganho. Uma mãe que perdeu o filho aos 30 anos, ela tem a possibilidade de festejar ter tido aquele filho por 30 anos. E nisso, ela recupera algo que ninguém vai roubar dela. Então, veja bem, podemos repetir. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Encontramos novamente a falta, porque não posso desfazer o que fiz. A oportunidade do futuro ressignificando a vida. Então, a pessoa pode se comprometer com o futuro novamente. Veja a mãe do Cazuza. Ela perde o filho, mas ela cria outra história para ela. Tá? Pode mudar, Fernando. E aqui eu estou quase terminando, gente, com uma frase da Hannah Arendt, que ela diz: a imprevisibilidade e o dom de perdoar. Quer dizer, a ação humana é irreversível, não muda. Não tem como eu mudar o fato passado, mas eu posso perdoar, me perdoar. A indeterminação do futuro e o dom
de prometer. Então, na perda, eu posso me perdoar, e ao me perdoar, perdoar significa pelo dom. O que é doado para mim no perdão? A abertura do futuro. E na culpa, onde o futuro não existia, porque o passado estava fechado, e aquilo que aconteceu não mudava mais, eu posso me comprometer com algo diferente e reaver, modificar o significado daquela culpa. Então, o perdão é uma doação do futuro. A ação futura pode modificar, e do que ela se modifica, ela resgata o passado. Então, gente, o que eu tentei falar, e atropelando quase tudo, é o sofrimento dos seres humanos é uma dor de história. Pode mudar, Fernando. Podemos compreender o trabalho sobre o sofrimento da perda como um cuidado inclinado à aceitação plena do passado. E o trabalho sobre o sofrimento da culpa como um cuidado inclinado para o comprometimento pleno do futuro. Nessas duas dimensões se estabelece a realização da clínica das áreas analíticas. Eu não sei se eu me fiz entender, porque eu tive que correr muito, gente, mas eu gostaria de deixar um espacinho para questões. Angélica, eu sei que você tem compromisso 10h30, mas eu acharia importante você orientar os estudantes, se eles quiserem ter especialização em Data Science Análise, como é que eles fazem? Olha, eu acho que a primeira coisa é vocês entrarem no site da ABD, Associação Brasileira das Análises. Lá vocês vão encontrar uma série de coisas e até projetos e como se dá a formação. E aqui em Santos eu tenho no consultório um grupo que é chamado Devir, que a gente traz cursos, a gente tem vários projetos. Um dos projetos é porque, na verdade, eu acho que o terapeuta ele tem que lidar muito com a diversidade humana. E, nesse sentido, a vida é curta. Então, tem que ir muito ao teatro, tem que ir muito ao cinema, tem que ler muito livro, porque tudo isso vai ampliando a minha compreensão. Então, nós acabamos fazendo um projeto que se chama Devir Vai, Vamos. Então, a gente convida as pessoas, às vezes, para ver um filme, depois a gente discute, ou no teatro em São Paulo, cada hora vamos num lugar, ou nas palestras da ABD. Então, é muito gostoso o clima desse grupo. E também tem os nossos cursos. Mas eu acho que é fundamental que vocês entrem no site, lá tem as publicações que podem ser adquiridas pela Amazon. E aqui, o Instagram do Devir é Devir_Santos. Repete, porque deu uma cortada, Angélica. Devir_Santos. E o Devir funciona no meu consultório. É na Ana Costa 258. Qualquer coisa, eu vou deixar o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato. 991-700707. Tá? Tem alguma questão, gente? Eu posso ainda 10 minutinhos atrasar. Ela pode 10 minutinhos, gente, aproveitem. Já agradeço de antemão, tá, Angélica? Você sabe quanto. Obrigada, Fernando. Eu queria perguntar como que fica
não sei, a questão do diagnóstico, se isso existe. Olha, essa pergunta é boa, Fernanda, só que daria outra palestra, mas vamos lá. Nós não trabalhamos exatamente com diagnóstico, porque o que importa para a gente é o modo de ser. Tanto que tem uma das revistas da associação que se chama O Modo de Ser Esquizofrênico. Porque o paciente pode ser esquizofrênico, mas cada paciente terá uma esquizofrenia. Então, na verdade, a gente não dá muita atenção, num primeiro momento, aos diagnósticos. O que a gente tenta é compreender o modo de ser daquela pessoa. É claro que o diagnóstico ilumina, se ele for bem feito. Mas eu vejo que hoje tem uma medicalização e uma superlotação de diagnóstico que me incomoda muito. Parece que o sofrimento humano agora deve ser diagnosticado. Então a pessoa está de luto, toma um remedinho. Tem isso, toma um remedinho. Eu tenho pacientes que tomam remédio para dormir, para acordar, para trabalhar, para transar. Quer dizer, hoje, na atualidade, esse modelo técnico que a gente está vivendo é muito complicado, né? Mas o que importa é o modo de ser daquela pessoa. E alguns pacientes, eles vêm com 5 diagnósticos diferentes. Porque, veja bem, eles vão a psiquiatras, e às vezes psiquiatras do SUS, que não tem nem cadeira. Então, eu já saio com uma receita. Veja bem, o cara não é mágico para poder, em 5 minutos, fazer um diagnóstico bem feito. Então, há uma proliferação. Pega a bipolaridade. Antigamente era outra coisa, agora parece que virou um cartão de visita. E uma coisa que me incomoda muito, vocês podem me puxar a orelha, mas me incomoda, é na universidade, o que acontecia? Existiam tantas pessoas laudadas, e o laudado era muito mais para ter benefícios do que por qualquer outra coisa. Então, hoje, na atualidade, está muito perigoso essa medicalização, né? Mas a gente não trabalha, porque para a gente não importa o problema, a doença, o que importa é o paciente. Tá? Aproveitem, gente, minutinhos. A Isabela, uma dúvida. A análise não teria uma conclusão por ter sempre coisas novas e ressignificar o passado? Olha, a análise teve várias conclusões e você pode escolher o momento que você quiser parar, né? Essa decisão é sempre do paciente, claro que é junto com o terapeuta, mas não há necessidade de ter uma conclusão. Não vamos trabalhar com a ideia de curar no sentido de solucionar. Para a gente, a cura é cuidado, como é no grego, né? E é quase como se fosse assim a ideia de curar o queijo. Curar o queijo é deixar ele amadurecer até as próprias possibilidades. Então, a qualquer momento da análise, o paciente pode se sentir bem com aquele sentido que se mostrou e voltar em outro momento ou não, ou ir para outro terapeuta. Quer dizer, não tem essa coisa da cura médica. Porque, veja bem, a cura médica ela é sempre uma cura que o médico, ao me dar um remédio, ele já sabe onde eu devo chegar. Ele já tem um parâmetro do que é normal. Na terapia, a cura é sempre a posteriori. Eu, num dado momento, me percebo diferente daquilo que eu era. E, nesse sentido, eu digo, poxa, estou curada. Então, é algo que eu acesso sempre a posteriori. Tá? E você pode, a qualquer momento, discutir essa questão.
Angélica, aquela parábola do acaso e da sorte que você fala é uma frase muito marcante. Qual? O acaso é a sorte que a pessoa tem diante das situações. Não me lembro qual é a parábola. Que a gente está diante de um problema, foi um acaso seu, mas tem a ver com a responsabilidade que a pessoa tem diante do acaso. Isso, porque, veja bem, eu não lembro qual é a parábola, porque eu conto toda a história, Fernando, mas assim, o que eu posso dizer é que, veja bem, a gente não controla a vida, a gente não controla o que vai acontecer. Mas eu tenho a possibilidade de significar o que vai acontecer. Então as coisas podem acontecer por acaso, acontecem de graça, sem razão nenhuma. Agora, o que eu vou fazer com aquilo que acontece é uma possibilidade minha. Eu talvez esteja se referindo a uma frase de Schopenhauer, que fala assim: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. O que significa isso? Do meu fazer eu sou dona, dos meus desejos não. Então, eu desejo e o que eu vou fazer? Eu não... Agora, o que eu vou fazer com esse desejo é responsabilidade minha. Pessoal, a última pergunta. E olha só terminando, o homem é o único animal que consegue dizer não ao desejo. Porque é o único que tem força, o sentido tem força para dizer não ao desejo. Sem sentido a gente não consegue, a gente fica viciado a vida inteira. Mas vamos lá, mais uma só. Última pergunta. Aproveitem, classe. Bom, estamos sem perguntas. Queria agradecer do fundo do meu coração essa parceria renovada, Angélica, já 17 anos com 20 turmas. Vejam como é importante a gente ter outros olhares, né? Compor esse olhar E eu plural, né? espero que eles tenham conseguido ligar o que vocês comentaram sobre o Heidegger. Sim, sim. E repito que no calendário tem todas as coordenadas da Angélica, da Associação da SAIS Análise. Agradeço de coração, eu sei que você tem um compromisso agora. Eu vou continuar um pouco aqui com a classe, vou parar a gravação, mas eu vou continuar com vocês para a gente conversar um pouco, tá, gente? Tá bom, gente, Obrigado. um beijo. Espero que Grande vocês abraço. tenham muito sucesso como psicólogos. Tchau, tchau, Fernando. Obrigado, Angélica. Tchau.